Olá, crianças! Hoje, na nossa aula de ciências, iremos falar sobre a classificação dos seres vivos. Os seres vivos eles são classificados em 5 grandes grupos, que são os animais, as plantas, os fungos, os protozoários e as bactérias. Esses grupos eles foram definidos por cientistas e o objetivo foi facilitar o estudo de cada ser vivo. Nós estudamos no capítulo anterior sobre os animais, né? Estudamos sobre os animais vertebrados e os animais invertebrados. Vamos lá, crianças, vamos começar falando sobre os vírus. A palavra vírus vem do latim e significa veneno. Os vírus são seres visíveis apenas ao microscópio eletrônico. Os vírus, eles vivem em grande quantidade no ar, na poeira, na água, no organismo de outros seres vivos e no solo. Para se reproduzir, o vírus penetra dentro de uma célula sadia e assume o comando, fazendo que ela trabalhe para produzir novos vírus. Os vírus, ao invadirem um organismo, podem causar doenças, por isso são considerados parasitas. As doenças causadas por vírus são conhecidas pelos nomes de viroses. Entre as viroses, nós podemos relacionar a gripe, o sarampo, a cachumba, a poliomielite, a raiva, a hepatite, a AIDS, a febre amarela, o coronavírus, né, que é um tipo de gripe. Bem, vamos falar agora sobre as bactérias. Algumas bactérias elas são úteis para as plantas e para os animais. As funções que desempenham no solo, né, ajuda na fertilização do solo, decompondo aqueles restos de plantas e aqueles restos de animais que são jogadas no solo. A bactéria também auxilia na digestão dos animais, auxilia na transformação de leite, né, do leite em queijo, em coalhada, em iogurte, ricota. Essa bactéria ela é chamada de lactobacillus. E existem outras bactérias que são causadoras de doenças, como o tétano, a tuberculose e a cólera. A bactéria causadora da cólera, nós temos a imagem dela aí no livro para vocês verem. Também temos a imagem da bactéria Staphylococcus. É uma causadora, ela causa infecções intestinais e até pneumonia, né? Essas imagens que estão aí, elas foram ampliadas 1000 vezes com o auxílio de um microscópio para que a gente pudesse visualizar, né, os tipos de bactérias. Os protozoários. Os protozoários são seres vivos microscópios formados de uma só célula. São encontrados em toda a parte da natureza. Entre os protozoários destacam-se os plasmódio, causador da malária, e o trimanossomo, causador da doença de Chagas. O trimanossomo é um protozoário que vive dentro do intestino do barbeiro. A picada do barbeiro ele causa coceira e a pessoa, ao se coçar, faz com que o trimanossomo que estava nas fezes do intestino do inseto penetre na pele e entra no organismo, causando a doença das Chagas. Já a malária ela é transmitida pelo mosquito prego, que ao picar a pessoa, ela introduz nela o plasmódio. Vamos falar um pouquinho sobre as algas. Alga é um nome em latim que significa planta marinha, ou seja, são espécies de seres vivos que são encontradas no mar. Mas nem sempre elas são plantas e nem sempre são do mar. Elas não possuem raiz, folhas, caule nem flores. Elas são como talos e por isso são conhecidas como talófitas e podem ter formatos de filamentos, lâminas ou ramos. Elas também podem ser encontradas nos mares, nas lagoas, nas pedras, nos rios e superfícies úmidas. Elas são consideradas o pulmão do mundo, pois produzem muito mais oxigênio através da fotossíntese
do que realmente necessitam, e este excesso é lançado no meio ambiente, sendo de fundamental importância a todos os seres que habitam na Terra e respiram. Existem vários tipos de algas: algas azuis, microscópicas, verdes, que é aquelas que vemos na praia, vermelhas e muitos outros tipos. Entre as mais conhecidas temos a alga nori, que é aquela que enrola o sushi. São centenas de tipos de aplicações que eles utilizam as águas. Afinal, elas surgiram durante o desenvolvimento do nosso planeta e possuem inúmeros benefícios ao ser humano, além do oxigênio que já citamos. O consumo da alga fornece ao nosso corpo iodo, ferro, proteína e ômega 3. E são ótimas para melhorar o funcionamento da tireoide, dos músculos e minimizam os processos inflamatórios. Os fungos. Os fungos são seres vivos que desenvolvem em lugares úmidos e podem ser encontrados no solo, no interior de seres vivos, em paredes e muros mofados. Os fungos são úteis porque ajudam no crescimento da massa de pães, bolos, eles agem como fermento. Fazem parte da fabricação da penicilina, que é um antibiótico fundamental no tratamento de infecções, ajudam na decomposição de restos de plantas e animais e contribuem no processo de fabricação da cerveja e o vinho. Mas há também fungos que são prejudiciais ao organismo humano, pois podem causar doenças como a micose, que afeta a pele e os órgãos internos do corpo. Então, crianças, a maioria das doenças ela é provocada por bactérias, por vírus, por protozoários, fungos, vermes, né? Seres tão pequenos, invisíveis, né, aos nossos olhos. Esses micro-organismos podem entrar no nosso corpo pela boca, pelo nariz, pelos olhos e pela pele. As doenças provocadas pelos micro-organismos são contagiosas, isto é, eles são transmissíveis de uma pessoa para outra. A transmissão poderá ser pelo contágio direto ou indireto. Como, Pro? O contágio direto ocorre quando uma pessoa sadia entra em contato direto com uma pessoa doente, por intermédio de um abraço, de um aperto de mão, de um beijo, ou pelas gotículas que o doente ele expele ao falar, ao tossir, ao espirrar e etc. O contágio indireto ocorre quando a pessoa sadia entra em contato com objetos contaminados pelo doente, como os lenços, como toalhas, copos. Pode ocorrer também pela água, pelo ar, pelo sangue, né? Na transfusão de um sangue, e por intermédio dos animais, como os insetos, os ratos. O nosso organismo ele possui defesas naturais contra as doenças causadas pelas bactérias, pelos vírus, pelos protozoários, né? Nós temos no nosso corpo os anticorpos. Muitas doenças também elas podem ser evitadas por meio das vacinas, que são preparadas com os próprios agentes das doenças, que são as bactérias e os vírus. Então, nosso roteiro de estudo hoje, você vai ler o conteúdo do livro, na página do livro de ciências, a página 27, 28, 29 e 32. Depois você vai responder as atividades que estão na página 31, página 34 e 35, ok? Bons estudos, crianças, e até logo!